Já estamos no ar? Ok, então, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Unilins. Hoje com um tema pesadíssimo aqui para a engenharia. Estamos aqui com o Ricardo Mouto, coordenador da nossa Civil, e o nosso palestrante, o Ricardo Imamura. Então, antes de começar a nossa live aqui, eu vou perguntar aí para vocês já colocarem aqui no chat as suas perguntas, colocar também da onde vocês são, da onde vocês estão vendo, se é aluno aqui da disciplina do Mouto ou da minha disciplina, né? Acredito que vocês também vê se o som está chegando legal. Só dá esse feedback aí para a gente, que a gente já vai se acertando aqui. Tem já 50 pessoas assistindo, a gente vai dar 2 minutinhos aqui para começar. E aí eu já vou convidar vocês para, se ainda não está seguindo a Unilins nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube ou também no Facebook, já segue lá. Então, a gente tem no YouTube a TV Unilins, onde você está assistindo aqui, para você não perder nenhuma live que todos os professores estão fazendo. A gente também tem no Instagram com a Unilins Oficial, né, o @Unilins Oficial. E também a gente tem o WhatsApp. E aí eu tenho, para quem for aluno da Unilins, eu tenho uma novidade muito interessante, tá? Se vocês olharem lá no site, já está logo embaixo daquela parte lá do slider, né, que fica passando as notícias, tá uma barra escrito lá, todos os contatos da secretaria, tesouraria e demais locais ali que você precisa, juntamente com o WhatsApp. Então, a gente já implementou, né, o WhatsApp em todos os setores, que você pode mandar a sua mensagem e aí, assim que possível, a gente já conseguir. Então, é mais um meio de comunicação aí com o pessoal. Eu já vi que o Helder está aqui, já a Ana Laura aí, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Será que não tem ninguém da Civil aí para contemplar o pessoal, Mouto? Ai, mais um da mecânica, né? Esperar só mais 2 minutinhos aqui para começar. A Civil está em peso aqui. A Civil está em peso? A mecânica não vai Ah! ganhar, não. Mas eu amo Ô, vocês também, viu, mecânica? eu também Ali, ó, tá amo. vendo? Tem um monte de Civil lá no YouTube. Eu amo também o pessoal da Civil, eu gosto muito de vocês, é isso aí, a brincadeira sadia, né? Mas é o seguinte, só para te lembrar aqui, só para te contar, Ricardo Mamura, aqui na Unilins agora está criando-se uma rixa para ver quais as engenharias mais famosas, né? Então a Civil é uma das mais antigas aqui, né? Então a gente tem a de computação, tem de mecânica, que é a mais nova, porém tá fazendo uma bagunça aí já, né? Tem um pessoal de engenharia elétrica, o pessoal da engenharia elétrica também é top. Você viu o Pessoal da ambiental novo também tá pessoal aí. da ambiental também? Você viu o novo logo lá da engenharia elétrica? Engenharia civil, braço Aí. forte, é o Raiden do Mortal Kombat, né? É E a isso aí. Mamura, é o seguinte, o Ruas está enrolando, mas é o seguinte, a Civil, ela tem ganho das últimas vezes da mecânica em todos os eventos, no barco, no rolimã, nas todas as competições que a gente faz, exceto as que eles não convidam a gente. Tem algumas que são fechadas para mecânica, aí a mecânica ganha, né? Mas as demais que são abertas, né? Ah, mas é sacanagem, porque tem muito mais aluno da Civil também, a probabilidade A aumenta. probabilidade é maior, né? Não, mas o legal é que a gente está reativando o nome da engenharia aqui na cidade, né? Você precisa ver a competição de carrinhos que foi ano passado. Infelizmente, por causa da pandemia, né? Ficou fora do planejamento, mas com certeza ano que vem, normalizando com essa pandemia, vai ter de novo essa competição dos carrinhos. E você participou, né, Imamura? Você Participei, participou? participei. Na minha época também, os carrinhos, Ah, pessoas, os rolemãs, entendeu? é isso aí, a gente se baseou na história que vocês escreveram aqui para refazer e reavivar o nome da engenharia aqui na Unilins, O né? pessoal da arquitetura está aqui também, viu, Ruas? Estou Tem o vendo aqui. pessoal da arquitetura? O pessoal da arquitetura tá certo, o pessoal da arquitetura é top também. Eu tô com várias pessoas lá no meu setor também da arquitetura, o pessoal é fera mesmo, né? Até inclusive, o Mouto, tá para essa semana saiu um novo vestibular e teve uma participação muito especial do pessoal da arquitetura no conceito da arte, né, do nosso próximo vestibular.
né? Então, agradecer ao curso de arquitetura, que realmente, pessoal, é ponto fora da curva mesmo, né? Muito legal. Bom, pessoal, acho que já está praticamente todo mundo aqui. Agradeço, já estou vendo aqui, ó, todo mundo já, arquitetura, mecânica é melhor que civil, e por aí civil é melhor que mecânica, e por aí vai. É isso aí mesmo. O importante é que a gente está levando o nome da Unilins aí para frente. E para começar aqui a nossa live de hoje, né? Eu vou falar só um pouquinho sobre o nosso palestrante, o Ricardo Imamura. É prata da casa, é um engenheiro formado aqui na Unilins em 1977. Ele é membro titular e coordenador da divisão técnica de avaliações e perícias. A gente também vou fazer bastante perguntas que para você que está se formando em engenheiro, arquiteto, tem perícia judicial, né? Isso daí é muito interessante. Só para vocês saberem, o Ricardo Imamura é um dos grandes nomes na engenharia brasileira de avaliações e perícias, né? Vice-coordenador da divisão técnica de compliance, né? Conselheiro e perito especialista da Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia de São Paulo, um instituto bem antigo e bem famoso no Brasil, tá? É membro fundador e ex-presidente da Associação Paramaçônica de Peritos Judiciais e é presidente atualmente da AELINS. A AELINS, para quem não sabe, é a Associação de Ex-Alunos da Unilins, tá? E essa associação tem por objetivo estar ajudando a recolocação no mercado ou colocando os engenheiros no mercado por meio da influência dos nossos associados. E aí eu vou deixar para depois o Ricardo fazer o jabá, né? E por fim, ele também ele é membro de diversas associações, né? E ele ministra cursos e palestras e tem várias publicações técnicas. Isso daí que é bem interessante. Bom, Ricardo, primeiro, muito obrigado por se disponibilizar o seu tempo, né? Tirar esse tempo que você teria com a família para estar aqui com a família Unilins. Primeiro de tudo, muito obrigado. Para quem não sabe, só vou deixar aqui, o Ricardo é meu amigo já de uma grande data aqui, gosto muito dele e tenho certeza que vocês vão gostar bastante da apresentação aqui. Ricardo, tudo certo, meu caro? Tudo bem. Então, Posso começar falando um pouquinho da Escola de Engenharia de Lins? Pode começar, pode ficar à vontade. Posso passar então a bola para vocês? Sim, Então, pode. vou fazer assim, ó. Depois eu coloco para compartilhar aí. Não é melhor você ficar de olho. Não vou te deixar sozinho, não. Fica tranquilo. Tá bom. Para não dar problema. Então, vou fazer assim, ó, vou passar a bola para você falar um pouquinho da Escola da Engenharia de Lins, vou estar junto aqui com você, e aí quando compartilhar a sua tela para apresentação, aí eu deixo só com você, pode ser? Beleza. Só para falar. Eu estou aqui também, qualquer coisa dá um apoio. Primeiro, boa noite a todos e dizer a satisfação que eu tenho de ter a participação de colegas aí para compartilhar essa palestra, que é interessante para a nossa área de engenharia, que a gente sempre tem lutado bastante, principalmente aqui em São Paulo, a favor da engenharia, e é uma das bandeiras que a gente carrega, inclusive também é de prestigiar a Escola de Engenharia de Lins, né, a Unilins, para poder realmente passar a todos a experiência que a gente adquiriu durante toda a vida profissional aqui. E sou presidente até esse final de ano agora da ELINS, que é a Associação de Engenheiros de Lins, e peço para todos os mais novos, inclusive, se associarem aí, porque nós temos diversos eventos, inclusive com o Instituto de Engenharia. Eu sempre estou participando no grupo, os eventos que a gente faz lá. Nós temos vários webinars aí, sempre lá pelo Instituto. Nós temos agora, dia 2, inclusive, um que é Orçamento de Obras em Perícias de Engenharia. Nós vamos apresentar esse webinar dia 2 lá no Instituto de Engenharia, via Zoom. Então, convido a todos aí, que são coisas interessantes que a gente vai comentar agora aqui na nossa apresentação, tá bom? Obrigado pela presença de todos, obrigado para o Eric aí, o Ricardo Moto e o Otávio também, que está acompanhando a gente aí. Muito obrigado. Vamos lá, vamos compartilhar? Lembra como compartilha, Ricardo? Vamos lá, tá fácil agora, tá aprendendo.
É isso aí, tem que aprender uma coisa todo dia, né? Eu já É, aprendi tanto com você, né? Por que que ele não pode ensinar um pouquinho, né? aí. Ah, Peraí, deixa eu colocar aqui. isso, aí a sua apresentação Isso. Agora, para ocultar. isso. Perfeito, Isso aí? Bom, perfeito. beleza. Tô aqui, qualquer coisa é só falar, tá? Tá bom, obrigado. Vamos lá. Tá com você, Ricardo, vamos lá. Então, a palestra aí, a gente vai tratar sobre as previsões do futuro de mercado de engenharia, tá? Isso aí foi baseado em vários artigos, inclusive de Google, Amazon, Facebook e outras empresas de tecnologia do mundo todo, inclusive de universidades como Oxford e mesmo de outras faculdades americanas, universidades americanas de grande importância, né? Então, a gente começa dizendo que o mundo mudou. Né? Você vê que nós temos aqui os estudantes cheios de livros, plantas, tudo, e embaixo a tecnologia que já chegou. Né? Então, realmente, o mundo mudou. Né? Mas pelo menos duas situações recentes, né? A pandemia do novo Covid-19 e o avanço das inovações tecnológicas estão colocando em xeque a maneira mais tradicional de ensinar. E o resultado disso pode ser uma mudança de paradigma nos cursos superiores de engenharia, consequentemente na atuação do profissional da área. A pandemia trouxe para hoje pelo menos 3 anos do que se esperava para o futuro da tecnologia da quarta revolução industrial. Né? A revolução nos cursos de engenharia começou com a aprovação no ano passado das novas diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, pelo Conselho Nacional de Educação, e foi a primeira alteração das DCNs desde 2002. É uma coisa importante que o governo já está alterando algumas coisas com relação ao ensino superior. Uma das principais mudanças diz respeito à formação por competências, né? Eu apresentei uma palestra sobre atribuições profissionais, habilitação, formação, experiência e competência. Tá? E essa formação por competência, né, além das atribuições de habilitação, integra conceitos de visão holística, inovação, empreendedorismo, solução de problemas, cooperação, adoção de perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares que, em sua prática, estão entre as características esperadas para o engenheiro do futuro. Né? Como tem participantes aí também arquitetos, né, futuros arquitetos, também vai valer para eles. A crise econômica, né, que o Brasil está enfrentando já há tempos, tem paralisado muita gente na hora de fazer sua escolha profissional. Mas, mesmo assim, nesse cenário de incerteza, é possível fazer algumas previsões, bastando se analisar o contexto social, econômico e tecnológico e associá-lo às tendências de mercado. A gente percebe hoje que o aluno ingressa em um curso superior de área de engenharia, ele sofre como nunca, né? Bem mais do que os alunos de 30 anos atrás ou 40 anos atrás, que eu tenho 41 anos aí que eu me formei aí na Escola de Engenharia de Lins, principalmente nas temidas cadeiras de cálculo e física, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. E ele persiste no curso por um tempo, né? O aluno, ele persiste um tempo, mas uma série de reprovações em disciplinas teóricas desanima o aluno e ele, por fim, abandona o curso frustrado e desiludido por não conseguir realizar um objetivo de vida, um sonho de vida. Então, tem-se que, em dados de 2016, indicam que a evasão da engenharia é uma das mais altas do ensino superior. De fato, pouco mais da metade, 54,2% dos que ingressaram em um dos 6 mil cursos espalhados pelo Brasil, eu acho muito curso de engenharia, eles não concluem. Né? Então, tem uma imagem aí que vocês estão vendo, é uma imagem mais ou menos dos anos 80, que é o engenheiro que virou suco. Ele abriu uma lanchonete, ficou muito famosa, era um engenheiro, e ficou muito famoso porque ele não tinha. Na década de 80, a engenharia estava passando por uma crise muito grande
e o pessoal realmente saiu da área, entendeu? Muita gente, muitos colegas, inclusive nossos, também saíram da área, porque não tinha, basicamente, emprego e era uma dificuldade muito grande, porque a engenharia estava parada, para você ver, desde a década de 80, muito problema na engenharia. E aí nós vamos falar um pouquinho da Lei Federal 9.394, né, que sofreu algumas atualizações, que fala sobre os processos formativos referentes à educação de nível superior. Então, atribuições profissionais. O engenheiro, ele precisa ter atribuição profissional para exercer a sua função, né? Assim como o médico e outras profissões assim, de nível que não é qualquer um que pode ter essa habilitação, essa atribuição. E a habilitação é a autorização legal para o exercício de uma profissão, ou seja, você tem que ter o registro no CREA ou no CAL para você exercer a profissão de engenharia. A formação profissional, ela significa um profissional formado e competente, ética, política, metodológica, operacional, teoricamente comprometido e responsável. Então, esse conhecimento técnico de engenheiros, arquitetos e agrônomos, em conformidade com essa lei, né, ele dá competência para o seguinte, dentro dessa lei: estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. Nós vamos falar um pouquinho disso aí depois. Mas o que aconteceu? Nós entramos na quarta revolução industrial, né? Até um pouco mais antecipada. A gente está um pouco atrasado, o Brasil está um pouco atrasado com relação à efetiva entrada na quarta revolução, que já começou há alguns anos, né? Estados Unidos, Alemanha, Japão, esses países já há algum tempo eles estão já se aparelhando já para poder participar dessa mudança tecnológica que houve. Então, com o aprimoramento das tecnologias de IoT, robótica, Big Data, Cloud Computing, acirrando a disputa no mercado, as empresas foram obrigadas a se reestruturar para a transformação digital, trazer o uso da tecnologia para otimizar processos que antes eram feitos de forma manual, que permite que as companhias criem uma nova maneira de trabalhar, né, cada vez mais estratégica, inteligente e com tecnologia. O mercado brasileiro ele está se conscientizando sobre as necessidades dessa tecnologia 4.0 como diferencial estratégico, ou seja, nós estamos um pouco atrasados, como eu disse, de ingressar mais, principalmente por falta de estrutura técnica. Os clientes estão incorporando os novos conceitos de uma forma gradual, seja por meio de robôs, sensores de produção, utilizando dados gerados pelos sistemas na tomada de decisões, né? As tecnologias de conectividade, plataformas de trabalho com uso de inteligência artificial. Isso é muito importante, que tudo está, hoje, se você perceber, tudo está sendo usado inteligência artificial. E o futuro pertence às empresas conectadas, né? Aqueles que são capazes de desbloquear o verdadeiro potencial de suas pessoas, né? Trazendo-os junto para se comunicar e colaborar de forma mais efetiva. Então, aqui, uma das mudanças que tem são as mudanças das pessoas, né? O potencial vai ser muito importante, cada um verificar o potencial que ele tem de trabalho e de formação, né? Com toda essa mudança tecnológica na sociedade, hoje já é muito comum profissões que não exigem certificações. Isso é uma coisa muito interessante e que vai influir, inclusive, na engenharia. Nós vamos comentar um pouco para frente. Mas sim um conhecimento na prática, ou seja, você tem que ter o conhecimento prático, que é uma coisa que, hoje, pela formação dos engenheiros, falta muito. O pessoal começa a trabalhar em coisas sem a prática, né? Quer dizer, começa a trabalhar e não se atenta em querer aprender, já quer fazer coisas que não sabe fazer. Isso é complicador aí da profissão. Um exemplo atual dessa tendência são os profissionais que atuam em startups e com essas empresas refletem o que podemos esperar do novo mercado de trabalho, né? Então, esse novo mercado de trabalho, né, principalmente na engenharia, como outras áreas também, medicina, existe a necessidade de formação e emissão por instituições credenciadas e de classe do certificado de qualidade com as qualidades profissionais e humanas, né?
Então, existe, como eu falei ali, a questão da formação acadêmica, habilitação, competência, atribuição, experiência e competência, né? É uma coisa que hoje você precisa sempre buscar, competência, para poder atuar em qualquer área que seja da engenharia. E a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, ela avalia que as mudanças na base curricular dos cursos de engenharia tornarão o ensino do futuro, que já chegou, eu friso isso, mais moderno e alinhado às exigências da era digital. O CONFEA, a BENGE, CNI, Ministério da Educação, né, lançaram um documento de apoio à implantação do curso de graduação em engenharia, que é o norteador, foi o ano passado, que é o norteador da implementação efetiva das DCNs no ensino superior brasileiro. Então, nós temos hoje, nesse segmento, aliás, nesse novo governo, né, o aquecimento de alguns segmentos do mercado de engenharia, tá? Então, temos engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia eletrônica e mecatrônica, engenharia de computação e sistemas, engenharia de controle de automação, engenharia de produção, engenharia química e outros, né? E a engenharia apresenta hoje diversas possibilidades, principalmente com os novos planos que estão sendo lançados pelo governo, principalmente agora o de saneamento, né, o marco de saneamento. Então, nós temos também mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento, sustentabilidade ambiental, eficiência energética, indústria alimentícia, de celulose, petroleira, novas tecnologias e outras, né? E salienta-se ainda que a alta demanda que teremos para a construção e adaptação de imóveis antigos e novos para as novas tecnologias, ou seja, nós vamos ter umas mudanças tecnológicas nas residências, escritórios, tudo que vão dar trabalho para os engenheiros de uma forma bem tecnológica, principalmente, né? Então, esse investimento, né, da engenharia, que foi muito tímido nas últimas décadas, atualmente ele vai exigir a capacitação dos engenheiros para assumir cargos altos, como de gerência, e para isso, né, essas grandes organizações porque eles estão carecendo de líderes, né, para conduzir os projetos de engenharia. Realmente, hoje, como se forma muito pouco engenheiro, se forma muito mais profissionais de outras áreas do que de engenharia. E a engenharia é o que alavanca qualquer país do mundo. Quem faz o progresso da nação é a engenharia, né? Então, nós temos aí que o IPEA, né, que é o Instituto de Econômica Aplicada, ele realizou um estudo que prevê que esse ano, agora 2020, 2021, vai existir uma carência muito grande de profissionais. E aí, existe um cenário de construções públicas e privadas que são favoráveis, tá? Então, como eu tenho dito aí agora, que vai ter uma vocação pela atividade de engenharia, né, que tem outros, inclusive outros ramos da engenharia que vão ser requisitados, né? Por exemplo, nós vamos precisar de cursos, né, para especialização de engenheiros em geotecnia e mecânica dos solos, infraestrutura de rodovias. Opa, deixa eu ver aqui. Tem algum probleminha aqui. Por exemplo, infraestrutura de rodovias, drenagem de rodovias, terraplenagem, parcelamento e uso e ocupação de solo, sistemas de abastecimento de água, né, pontes, obras de arte, infraestrutura ferroviária, que hoje o governo está investindo muito em ferrovias, né, e não existem, vamos dizer assim, profissionais nessa área. Infraestrutura portuária também, que os portos vão ser modernizados, vão precisar de profissionais. Tratamento de água e esgoto, né, mobilidade urbana e outras áreas de engenharia, né? E então, a internet das coisas, né, a IoT, pode ser entendida como sendo a rede ubíqua
que ajude e provê a funcionalidade de integrar o mundo físico por meio de coleta, processamento e análise de dados gerados pelos sensores da IoT, que estão presentes em todas as coisas e integrarão por meio da rede pública de comunicação, serão integrados pela rede pública, né? Esse ambiente vai gerar grandes oportunidades de desafios e transformação digital. O profissional com essa especialização poderá atuar em empresas de diversas áreas que necessitem da tecnologia como parceira fundamental na estratégia de negócios, especialmente em projetos inovativos que contemplem técnicas e ferramentas ofertadas pela internet das coisas. E nós verificamos hoje que a implantação de sistemas, por exemplo, de controle de trânsito e segurança pública, né, tudo vai entrar, vai necessitar de uma tecnologia alta e requer muito conhecimento do profissional. Quer dizer, o profissional que se especializar nessas áreas, principalmente de trânsito, né, segurança pública, que são as câmeras de monitoramento, tem uns prédios comerciais e casas inteligentes, que indústrias adaptadas para automação e robótica com inteligência artificial, que estarão alterando o mercado de obras privadas e públicas, né? Assim, todos os profissionais de engenharia precisam se adaptar às tecnologias da quarta revolução, inclusive no aprendizado da utilização de novos materiais, como os que têm surgido no mercado: tijolos de lã, telhas solares, o concreto sustentável e outros que estão sendo resultados de avanço da nanotecnologia. O mundo está evoluindo muito em questão de materiais, né? O Brasil precisa, primeiro, também desenvolver tecnologias próprias e desenvolver profissionais para isso, né? A evolução das inovações tecnológicas propicia a aplicação plena nos conceitos de casas e cidades inteligentes. A Smart Cities, tem aí o endereço da minha empresa, que é o Advisors.com, que trata de compliance e Smart Cities, e perícias e avaliações também. Então, olha, eles vão desenvolver dentro da Smart Cities sistemas de inteligência de decisão e inteligência artificial, que, entre outras, irá gerar mudanças significativas para a inovação na área da engenharia. Então, antigamente, as corporações investiam em treinamento para os profissionais. Contudo, a cultura da eficiência eliminou essa prática nas empresas, né? Quer dizer, hoje elas esperam que os profissionais já integrem as equipes com essas habilidades afiadas, ou seja, você tem que integrar a empresa já com essas habilidades na mente, né? Mas eu saliento que a educação no Brasil encontra-se deficiente há vários anos, e para a engenharia, principalmente, se pensarmos na educação do ciclo básico, isso traz grandes prejuízos para os alunos que pretendem se formar em engenharia. Ou seja, a formação deficiente do ensino médio é um complicador aí para os estudantes, né? Isso porque muitas tecnologias educacionais utilizadas e ampliadas durante a quarentena vieram para ficar, ou seja, essas tecnologias educacionais não vão voltar ao que eram, tá? O que era. A gente vai ter que ampliar essa tecnologia de educação e as universidades precisam também se estruturar. Afinal, quando aplicadas de maneira planejada e associadas, as metodologias ativas de aprendizagem, elas evidenciaram o esgotamento do modelo tradicional de ensino e se mostraram imprescindíveis na formação prática e por competências, né? Aquilo que eu tenho falado. Hoje você tem que ter competência, né, além da formação prática. Você precisa ter as duas para você poder desenvolver o seu potencial profissional. E o modelo tradicional de ensino vai mudar, não. Mudou, né? Nós vamos ver aí. Mudou e não volta mais ao que era. Acredito que somente disciplinas presenciais de laboratórios similares irão permanecer que eu digo presencial, né? As demais serão ministradas através das plataformas digitais. Isso é o que eu previ. Eu não. Quer dizer, o mundo, os países mais desenvolvidos estão prevendo o que vai acontecer. Quer dizer, a parte de investigativa, a parte de laboratórios, de pesquisa, vão
ser presenciais. Agora, qualquer tipo de outras aulas ou cursos serão ministradas através de plataformas digitais. Então, aqui, professores de EAD, eles dizem que as plataformas tecnológicas vão ajudar o professor a trabalhar para formar competência nos alunos. Assim, vamos interligar as questões de DCNs com a educação à distância, ou seja, todas as diretrizes de educação nacional vão ser integradas com a educação à distância, com o uso de tecnologia, né? Então, formados sob a luz de um novo paradigma, os engenheiros, por sua vez, terão condições de transformar a atuação profissional na área. Vai depender dos alunos também, né? Essa transformação toda. O uso de tecnologias educacionais e novas matrizes curriculares podem abrir a mente do aluno para que consigam trabalhar e projetar de maneira diferente. Hoje, o aluno tem que começar a pensar diferente, se envolver de forma diferente e, principalmente, com respaldo numa estrutura curricular e educacional da escola, tem que ser estruturada. No entanto, à luz do nível de educação no ensino médio e do ensino superior, o Brasil se encontra com os piores níveis do mundo, em todas as áreas. Quanto à engenharia, a importância da área é tão baixa que nem mesmo é citada nas pesquisas sobre educação, as pesquisas mundiais. Tem esse link que fala sobre as pesquisas de educação, o Brasil não é nem citado. Então, olha, apenas 1,7% dos cursos avaliados em 2018 obtiveram a nota máxima nos índices que medem a qualidade de educação no país, tanto em instituições públicas quanto privadas, tá? Foram 2.000 instituições avaliadas, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, os dados de conceito são do Conceito Preliminar dos Cursos, CPC, que integra o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, SINAIS, ao lado do Índice Geral de Cursos, que é o IGC. Eles foram divulgados nessa quinta-feira já faz alguns meses, pelo Ministério da Educação, né? E pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Então, se você verificar a avaliação do curso de nível superior, as notas, né? Nota 1, mais baixa, está aqui, ó, 0,3%, né? 42% só tem 2, com 42 aqui. A avaliação do ensino superior, as instituições federais, as notas 1 e 2, 0, você tem 4 e 5, 68,5, o índice dos cursos. Ou seja, a avaliação é muito ruim em termos do nível de educação, né? Então, olha, o Brasil se encontra no 57º lugar no ranking da educação, né? Esse aqui, esse PISA 2018, que é um programa internacional de avaliação de estudantes, né? Olha o que ele diz aqui, ó. O país aparece entre 20 piores colocações no ranking nas 3 áreas analisadas. É a principal avaliação da educação básica no mundo. E os resultados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostraram o desempenho dos alunos de 79 países e territórios em matemática, ciências e leitura. E apesar de estar entre os piores colocados, o Brasil ainda fica à frente de países latinos como Argentina, Colômbia e Panamá, ou de algumas disciplinas lá mais avaliadas, né? Outros países da região, como Uruguai, Chile e México, apresentam resultados superiores ao do Brasil em todas elas, em todos os tipos de educação. Então, vem aqui o resultado, ó, o panorama aqui, ó. Matemática e ciências, né? Leitura, matemática e ciências. O Brasil está aqui embaixo, ó. Está lá embaixo. Está atrás de países até sem representatividade nenhuma. Malta, Sérvia, Romênia, Costa Rica, está abaixo da Costa Rica, Chipre, Moldova, Montenegro, Jordânia, Malásia, o Brasil está abaixo disso, né? É lamentável isso. Então, temos outros dados também de geração Z. Quer dizer, 11 horas é o tempo médio que membros da geração Z usam dispositivos móveis. 11 horas. 74% ficam conectados na internet. 1 em cada 10 estudantes usa o dispositivo para assistir vídeos
enquanto 51% usam dispositivos móveis para navegar nas mídias. Você vê o uso hoje da tecnologia móvel, como é grande. 73% usam a internet para se comunicar com amigos e família. 59% usam para entretenimento e 58% usam para jogar. E aí, então, olha, nós temos aqui os resultados aqui da leitura matemática e ciências. Você vê aqui o nível que está o Brasil, sendo que a média mundial está aqui em cima, né? Então, realmente o Brasil está num patamar fixo, né? Ou seja, ele não avança, não está avançando nada. Aí temos o nível de proficiência nas áreas avaliadas, né? 43% dos estudantes ficaram abaixo do nível mínimo de proficiência, nível 2 das 3 áreas avaliadas. 13% foi a média, você ficou bem abaixo. A parcela de estudantes brasileiros que não atingem o nível 2, 55% em ciências, 68% em matemática e 50% em leitura. O Brasil não faz pesquisas tecnológicas, 68% tem dificuldades em matemática, 50% em leitura. Hoje também a questão do português também é um outro fator aí que as pessoas não sabem interpretar textos, não sabem interpretar certas leituras por conta dessa deficiência. Então, como tratar o ensino superior? Nós temos essa dúvida aí para o Brasil enfrentar, né? Necessitamos estruturar as ferramentas tecnológicas e instruir o professor a trabalhar e se interligar com as tecnologias da educação e ensino à distância e o uso dessa tecnologia. Isso é importante para todas as universidades. Tem que haver uma mudança cultural e estrutural para poder fazer vamos dizer, trabalhar no futuro, né? A gente poder desenvolver o futuro da engenharia. Os alunos futuros engenheiros deverão abrir a mente para que consigam estudar, trabalhar e projetar de uma maneira diferente sob a ótica de novas tecnologias, sempre visando novas tecnologias hoje. Tem-se que metade dos alunos ao redor do mundo estão sem aulas devido à pandemia causada pela Covid-19. A suspensão, eu coloquei aqui, provisória das aulas e atividades escolares e acadêmicas presenciais é uma medida embasada nas orientações dos órgãos de saúde, em nível mundial e nacional, com o intuito de conter a disseminação e preservar a saúde coletiva. No entanto, as consequências dessa disrupção abrupta da educação obrigam as universidades e instituições de ensino a uma modificação de metas, procedimentos e atualização tecnológica, além de mudança comportamental do corpo docente e discente. Basicamente, o que trouxe essa pandemia e essa abrupta vinda da tecnologia da quarta revolução industrial, ela exige principalmente uma mudança comportamental nas pessoas. Tá? Isso é base. Principalmente nos estudantes, tem que haver uma mudança comportamental muito grande. Então, nós temos aqui as informações que, olha, desde março do presente ano, de 2020, Facebook, Amazon, Google e Microsoft recomendaram a seus funcionários e seus escritórios em Seattle, nos Estados Unidos, trabalhem em home office. Todos estão trabalhando em home office, inclusive o Google, cada funcionário recebeu $1.000 para poder trabalhar em home office. Aqui, ó, $1.000 para cada funcionário que preferir continuar trabalhando em casa. Mesmo com as previsões de volta às sedes a partir de julho, que não aconteceu. Tá? Então, no entanto, aliás, deixa eu comentar também, eu sou membro do Google Brasil. O Google Brasil é fantástico, no Brasil é um dos 5 escritórios do Google que existem no mundo, e existem eventos, principalmente para startups, muitos eventos, que também agora todos estão... os funcionários do Google Brasil estão todos em home office também. E o Google, a sede deles aqui está fechada, ia sofrer até uma reforma, mas, que eu saiba, não voltou ainda. Então, olha, estão prevendo aumentar o contingente aqui até setembro, mas até agora
não está acontecendo isso, tá? E a Amazon terá seus funcionários trabalhando em home office até outubro, a previsão é essa, né? E a empresa tomou medidas para apoiar as pequenas empresas em torno de seus escritórios, fornecendo 10 milhões de subsídios, 10 milhões de dólares em subsídios de aluguel e para mais de 800 estabelecimentos. Quer dizer, o governo americano está tendo, quer dizer, as empresas do governo lá dos Estados Unidos estão tomando providências, inclusive subsidiando profissionais, né, empresas, para poder tocar e continuar a evolução tecnológica que eles estão aguardando, que, como eu disse, já chegou, né? Uber e tudo mais que tem. Hoje, uma mudança muito grande em termos de tecnologia e de empresas. Outras grandes empresas americanas também adotaram medidas para seus funcionários trabalharem em home office. Nos Estados Unidos, como é mais avançado que aqui, lá muitos profissionais de várias áreas, eles há pelo menos 20 anos trabalham em home office, né? Existem vários depoimentos aí de profissionais, inclusive brasileiros, que têm empresas ou trabalham como autônomos nos Estados Unidos. Há 20 anos eles trabalham em casa. É um mundo realmente totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que ainda, infelizmente, esse atraso que a gente tem aqui tecnológico. Assim, o mundo mudou abruptamente e a pandemia adiantou o uso de tecnologias de trabalho home office e videoconferência, usando plataformas como o Microsoft Teams, Google Meeting, Zoom e outras. E as outras instituições devem se adaptar rapidamente para os cursos EAD, seja qual plataforma for usada. Tem que se adaptar. Para garantir as aulas e atividades dos cursos e das disciplinas, a maioria das instituições está recorrendo ao desenvolvimento de atividades remotas ou intensificando o uso das plataformas visuais por meio da modalidade de educação à distância. Isso realmente é o futuro que já está aqui e todas as universidades têm que se adaptar principalmente a ensino à distância, como nós já comentamos isso aí. Além disso, a engenharia do futuro, que já chegou, a formação por competências deve agregar habilidades de comunicação e trabalho em equipe, pouco associadas à profissão. Tá? Então, aquele engenheiro que se contentava em apenas ficar atrás da bancada do computador, trabalhando isolado, é coisa do passado. Ele tem que fazer parte de uma equipe, né? Tem que saber trabalhar em equipe, tem que desenvolver habilidades de comunicação no trabalho e inclusive de liderança. É uma das coisas principais hoje para você se promover na engenharia. Mas a verdade é que as mudanças promovidas são comportamentais, como eu disse. A tecnologia é só a ferramenta que torna tais interações comportamentais possíveis, cada vez mais expansíveis. Tem que seguir. A realidade mista, ela nasceu em 2014 já, quando duas instituições de ensino da área médica, a Case Western Reserve University e a Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, uniram-se com o objetivo de construir um novo campus universitário. E eles fizeram um projeto de imagens virtual, né, em um cenário real. A realidade mista é teoricamente ideal para aprimorar processos de aprendizagem, treinamento e prática em setores que demandam precisão absoluta, que é a engenharia e medicina, principalmente. O futuro da tecnologia, e não podemos mais continuar usando a caneta, papel, calculadores e outros instrumentos ultrapassados. É fundamental que estejamos familiarizados com aqueles que serão as nossas ferramentas nos próximos anos, ou seja, recursos de realidade aumentada, realidade virtual, gamificação e outros. Né? Somente comentando, a universidade, não é Princeton, não, é a universidade Stanford. Eles criaram, com os alunos, um projeto de universidade virtual. E os universitários criaram toda a universidade de Stanford com... você acessa no celular, você pode fazer compras
pegar livros de biblioteca, ou seja, está tudo digitalizado, você pode buscar livros, tudo pelos aplicativos. Você pode também fazer, por exemplo, as compras de lanchonetes e tudo, é tudo virtual, tá? Você pode encomendar para poder comer, tudo virtual. Então, falando um pouco da tecnologia moderna hoje, na engenharia, com o uso de softwares e plataformas diversas, é cada vez mais utilizada a metodologia BIM, né? Vocês devem conhecer já, isso aí tem vários cursos já, não só nas universidades, mas o Instituto de Engenharia tem dado bastante cursos sobre BIM também. Está sendo investido bastante nisso aí para poder aprimorar os engenheiros que necessitam hoje de uma visualização de projeto de empreendimento diferente, né, da plataforma não, da metodologia antiga, né? Hoje, então, o BIM integra as áreas ligadas à engenharia e arquitetura e proporciona uma análise precisa dos processos das obras e projetos, acompanha os custos e cronograma físico-financeiro das obras, além de auxiliar na gestão, operação e manutenção de serviços e projetos. Tudo isso através de modelo virtual, né, e ferramentas digitais, tá? Portanto, não é possível continuar adotando os mesmos métodos tradicionais. É preciso que o sistema educacional se reinvente, né? Realmente, as universidades têm que se reinventar, se estruturar de alguma forma bem pensada para poder começar a dar aos alunos a visão tecnológica de como é o projeto hoje, como que vai ser o desenvolvimento dos projetos, como serão, né? E o BIM, ele está ligado a todas as áreas de engenharia, né, e arquitetura. Quem já fez algum curso de BIM sabe a ferramenta muito interessante que é o BIM, né? E todos têm que saber. Isso aí é uma das coisas, uma das disciplinas que devem ser aplicadas dentro das universidades de engenharia, tá? Porque é o futuro. Então, o ensino superior vai passar por uma grande transformação para se adaptar à inovação digital e cursos de certificação, né? Nós vamos falar um pouco da questão dos cursos de certificação, né? Aquele documento que eu falei sobre de apoio à implantação dos cursos de graduação em engenharia tem alguns desafios, né? Então, para a evolução da forma que a gente pretende, né? Então, olha, docentes e dirigentes engajados na elaboração de projetos de formação inovadores e flexíveis, com investimento permanente na preparação de docentes para as novas tecnologias, bem como a valorização por parte das políticas institucionais do tempo e da dedicação ao ensino da graduação. Isso, as universidades têm que se reestruturar, né? Fazer alterações drásticas, às vezes, para poder mudar tanto o corpo docente, para se preparar o corpo docente também para as tecnologias novas que os alunos têm que usar. Desenvolvimento ou revisão dos currículos com base numa lógica diferente da tradicional, bastante calcada na transmissão de conteúdo, tendo como ponto de partida as competências desejadas para os egressos, desdobrando-as em habilidades e conteúdos associados e concebendo experiências de aprendizagem que, de fato, levem ao desenvolvimento dessas competências, né? Então, tem que haver uma revisão da base curricular, né, das universidades. Trabalho permanente, né, das IEs, indústrias e sistemas profissionais para adequação dos processos avaliativos e regulatórios do Ministério da Educação, né, na graduação, pós-graduação e na pesquisa, bem como nas normas de órgãos de controle do exercício profissional, a lógica da formação por competência e articulação do setor privado, setor produtivo. Isso é uma das coisas que a gente tem que revisar também em termos de CREA, CONFER, né? Não vou entrar muito no assunto, que está muito polêmico ainda. Nós estamos participando aí, vamos ter novas eleições do CREA, é uma coisa assim muito complexa que a gente está enfrentando no Brasil hoje. Então, entendimento da formação como um contínuo, com ênfase na gestão do processo de aprendizagem pela IES e pelo aluno, chamado a ocupar papel-chave na sua formação.
fortalecimento e intensificação das relações entre esse e diferentes organizações externas, a exemplo dos conselhos profissionais e setor produtivo, entendidos como parceiro estratégico para induzir as mudanças desejadas nas políticas institucionais. Essa política institucional tem que ser bem revisada. A visão do mercado do processo de inovação na empresa são referenciais para a mudança na cultura pedagógica. Mudança no processo de avaliação dos alunos que privilegia os objetivos de aprendizagem por competência, sempre se fala em competência, e que permita, mediante a coleta e sistematização de informações, melhorias contínuas nas políticas institucionais do projeto pedagógico do curso. Então, portanto, né, não é possível continuar adotando os mesmos métodos tradicionais, como falei atrás. É preciso que o sistema educacional se reinvente, tá? Com a chegada dessa nova geração pós-Covid-19, será impossível segurar um aluno na sala de aula na forma presencial, que será obsoleta, ou remota, né? Ou a remota com disciplinas que ele provavelmente não usará na sua vida profissional. Muita gente reclama que, eu estudo isso, não vou usar. Depende. Se você não souber, por exemplo, cálculo, muita coisa que você vai projetar, você não vai saber fazer. Tem que ter o conhecimento, não adianta. Física, estática, você tem que saber. Não adianta você ter o BIM ali para começar a calcular estruturas, se você não tem o conceito de esquema de cargas, o conceito de como atuam as cargas aí, quanto você tem que dimensionar, como você tem que dimensionar determinada estrutura. Então, essas disciplinas também terão que mudar hoje e se atualizar tecnologicamente, né? Então, a universidade, como conhecemos hoje, deixará de existir. Isso aí o mundo está se prevendo isso aí. O ensino superior vai passar por uma grande transformação e se adaptar à inovação digital e cursos de certificação. Isso nós vamos comentar aqui depois, que nós estamos planejando para a Unilins, diversos cursos nós apresentamos aqui para os coordenadores de curso aqui, inclusive o Ricardo Motto da parte civil. Nós vamos comentar um pouquinho tudo que a gente está pretendendo auxiliar a Unilins. E concluindo, sabemos que o Brasil, há décadas, se formou, né, no Brasil, se formou um sistema educacional equivocado e de baixa qualidade. Que causou desinteresse e evasão de alunos. Para mudar esse cenário, as universidades e instituições de ensino devem pensar em uma nova lógica de aprendizagem e acompanhamento do comportamento do ser humano, atingindo essas mudanças aqui que eu expus. Deixa eu só colocar também que é o seguinte, antigamente, né, quando me formei, 41 anos atrás, né, a engenharia exigia mais de 6.400 horas para os cursos de formação. Então, nós tínhamos aula de manhã, tarde e à noite, todos os colegas aí da EL que estão acompanhando aqui, o Didio deve estar aí, Meirelles, todo mundo sabe aí o quanto que a gente realmente penava para poder estudar, que realmente era uma carga pesada, mas que era necessária, tá? A gente aprendia coisas que hoje não está sendo dada, tá? Na verdade, que não estão sendo dadas certas disciplinas que são importantes para a engenharia. E tem que se pensar agora isso aí para, se não constar, vamos dizer assim, da carga horária, tem que ser feito um curso à parte aí, principalmente EAD, mas que cubra o aluno de certas atribuições necessárias, né? Então, hoje, por exemplo, a formação tem menos de 3.600 horas, né? E com isso, se perdeu muito a qualidade do profissional, né? Com disciplinas que eram necessárias ao aprendizado e ao conhecimento do aluno e que não são ministradas. Muitas faculdades, muitas universidades aqui de São Paulo, a gente vê alunos de terceiro ano. Eu tive um estagiário de terceiro ano que
eu fui fazer uma perícia com ele, eu falei, você entende bem de topografia, né? Ele falou, não, eu não fiz o curso a disciplina de topografia ainda. Eu falei, mas você está no terceiro ano, pô, quase no terceiro ano, era o segundo e pouco. Você não vê nem topografia ainda, quer dizer, uma coisa que hoje é um atraso, né, nas universidades, a falta de disciplinas importantes, né? Então, nós temos que pensar agora também, né, por tudo que eu apresentei aí, que para que tenhamos cada vez mais profissionais capacitados em suas áreas, que as universidades e instituições de ensino se estruturem com investimento em inovação tecnológica, atribuições e habilitação, conceitos de visão holística, inovação e empreendedorismo, solução de problemas, cooperação, adoção de perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares para a formação e competências dos engenheiros do futuro. Quer dizer, isso é muito importante, e aí a gente vai conversar agora um pouco, né, sobre algumas, vamos dizer assim, intenções que a gente tem com a questão da Unilins, o que a gente pode ajudar aí, o que eu, inclusive, já vou lançar aqui, antes de terminar, vou lançar aqui uma sugestão de como foi feito já lá na universidade aí de... oh, meu Deus, sempre estou esquecendo o nome, a Stanford. Lá eles fizeram uma comissão de inovação de engenharia. E eu estou propondo aí para a Unilins, viu, Ricardo Mouto, que é da engenharia civil, para propor aí para os coordenadores, para a direção aí, para o Zezão, tudo, se formar uma comissão de inovação na Unilins, para que a gente possa fazer a estruturação de determinadas disciplinas, de cursos que a gente pretende dar aí, que nós vamos comentar um pouquinho de algumas coisas que a gente tem já apresentamos aí para a reitoria aí, para poder dar cursos aí de inovação e tecnologia para a Unilins. Então, terminando aí, eu sempre coloco essa frase do John Lennon: você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se una a nós e o mundo será como um só. Obrigado, namastê, e estou à disposição aí para qualquer pergunta aí. Obrigado. Show de bola, Ricardo. Muito obrigado aí por essa explanação. Pode clicar lá naquele parar de compartilhar. Aí, parar de compartilhar. Isso, agora vamos para o nosso bate-bola aqui. Beleza. Né? Espero que todos tenham gostado aí. Vamos conversar um pouquinho agora sobre tudo aí. Beleza. Vamos lá. Pessoal, então eu já peço para vocês já colocarem as perguntas de vocês aqui no chat. Eu já vou começar com algumas perguntas, né? E lógico, né? A gente vai falar bastante aí puxando para a engenharia, né? E o mercado da educação e o que se aprender na engenharia, que foi o motivo da nossa palestra. Porém, antes de tudo, queria mandar um abraço para o Meireles, que também está aqui assistindo. O Didil também está assistindo. Mandar um abraço aqui para você. Grandes colegas, prazer em tê-los aqui com a gente, né? Tem bastante gente aqui. E a gente já está aqui com 80 pessoas. E eu vou começar primeiro pedindo para o Mouto. Faz um favor para mim, Mouto. Explica para mim, em poucas palavras, principalmente o pessoal que está no primeiro ano, não sabe o que é BIM. Né? Maravilha. Antes de mais nada, queria parabenizar o Ricardo pela palestra, né? A gente tem conversado bastante com o Meireles também, que está presente. Um abraço ao Meireles, o pessoal lá da Unigran também, que está sempre presente aí nos eventos da Unilins, e com o Nico também, que a gente fez algumas palestras. Vocês têm algumas reuniões, e vocês têm ajudado bastante mesmo a gente fortalecer cada vez mais o curso, né? E realmente essa experiência que vocês têm aí de mais de 50 anos de curso, vamos pôr assim, espalhados pelo mundo inteiro, não é nem mais Brasil, né? É muito importante para que toda a matriz curricular seja montada com base nisso. Então, a gente agradece mesmo todo esse tempo dedicado, que muitas vezes os alunos não sabem que não é somente uma palestra aqui. A gente troca figurinhas, né? O Zezão sempre está conversando aí com vocês, agora a gente trouxe também para a coordenação, né? Então,
Parabéns por essa união, porque a minha turma, por exemplo, não é tão unida lá da Unesp, formou em 2006, a gente nunca conseguiu marcar um churrasco, vocês continuam unidos aí mesmo anos depois, e também por essa participação na academia, tá? O BIM, Ruas, é até algo que a gente estava trabalhando agora na aula às 19 horas, Yamamura, eu estava com uma turma de instalação predial hidráulica, né? E eu monto toda a minha aula teórica hoje, eu estou montando a explicação teoria da norma. Estou montando vídeo no YouTube, disponibilizando para todo mundo, que mudou a norma agora em junho, né? A 5626. E na sala de aula a gente faz projeto. Então, tanto com a turma de arquitetura e da civil aqui da Unilins, quanto as turmas de arquitetura e civil lá da Unesp, a gente faz projeto na aula. Então, a teoria é um vídeo, porque é igual todo ano. E a gente tem que aproveitar aquelas 4 horas que a gente está junto ali em projeto. Então, a gente desenvolve o projeto junto e os alunos começaram agora o projeto deles, né? Então, eles vão fazendo em paralelo no grupo deles e a gente vai fazendo em sala de aula. E nós usamos a tecnologia BIM, né? O BIM seria o conceito interligado de todas as plataformas. Eu falo que é o plus do AutoCAD. O AutoCAD, ele é o pranchetão, né? Só virou digital. E o BIM é um Revit, o próprio SketchUp, que é o que a gente está usando lá. O SketchUp hoje ele conversa em BIM, antigamente não. Ele conversa em BIM. Então, você lança estrutura, todos os elementos têm nome e sobrenome, né? Então, você tem, não é só um prisma que você desenhou em um modelo tridimensional, é um prisma que ele é da classificação de estrutura, e dentro da estrutura ele é uma coluna. E aquele o prisma, na verdade, é o aço lá dentro da coluna, por exemplo. Aí não seria um prisma, seria um cilindro. Então, você tem uma classificação grande, uma organização de informações muito grande, softwares diferentes que conversam entre si, então você pode ter o TQS estrutural, o Revit arquitetônico, e o hidráulico pode ser desenvolvido, por exemplo, no SketchUp, hoje já consegue fazer isso, todos usando a mesma plataforma, por exemplo, IFC, que é um arquivo padrão, eles vão se comunicando, né? Então, já há muito tempo, eu sou da geração que começou o CAD, né? Então, lá em 98, começou a CAD R14, era nossa, o CAD, todo mundo tem que saber CAD. Hoje eu digo que o CAD é a base da base da base, né? Você já tem que ir além, né? Inclusive no pessoal do primeiro ano, que é de 2020, a grade de 2020, a gente já incluiu mais um desenho que é o modelagem BIM, que tem na arquitetura já e agora a gente está tendo. Então, a modelagem BIM é fundamental mesmo, né? Principalmente a área de projeto, que é muito minha parte, eu não sou tanto a parte de execução, sou mais a parte de projeto. Hoje os clientes exigem que os projetos estejam em BIM. Então, se você não trabalha em BIM, você já perdeu boa parte da carteira de clientes aí. Os grandes projetos você não vai participar nenhum, né? Aliás, a lei já mudou para ser todos os projetos agora de licitações serem apresentados em BIM. Começa aí também. Exatamente. E tem que ser, porque, por exemplo, só com a planta baixa aprovada na prefeitura, você não faz um projeto hidrossanitário. Vai dar interferência na obra, com certeza. Sim. Os alunos estão sabendo, porque eles estão aí comigo, os projetos na turma das 19 horas, está dando um monte de interferência lá. E aí, hoje deu uma interferência lá num prédio que a gente está dimensionando. Eu falei, e aí, pessoal, o que vocês resolvem agora? Né? Como que a gente chega com a água quente na cozinha? Né? Sai do aquecedor. Então, essas coisas só aparecem quando você monta um modelo BIM, né? Sim. Ricardo, eu vou começar aqui. Primeiro, Mouto, muito obrigado aí pela explicação, né? Acho que a gente já consegue até botar todo mundo dentro do mesmo pacote, que a gente já começa a ter uma mesma visão. Eu vou fazer 2 perguntas em uma. A primeira, eu vou para começar com o chat. Eu vou pedir para vocês, a maioria são alunos aqui da Unilins, já falar com a gente. Pô, a gente falou bastante sobre a utilização da internet, do meeting aqui, como a gente está fazendo aqui agora, para a educação. Porém, a gente sente que ainda não está bem estabelecido, a gente não entendeu muito bem o que a gente está sentindo. Aí eu vou perguntar para você, especificamente engenheiro, coloquem aí quais são as maiores dificuldades hoje para você conseguir aprender numa plataforma remota. E agora eu vou trazer para você, Ricardo Mamura, enquanto o pessoal vai formulando a pergunta, como é que eu levo todo esse monte de tecnologia para uma indústria tão artesanal quanto a civil? Como é que eu levo isso para dentro do canteiro de obra? Como é que eu convenço ali o mestre de obra a falar assim, não, cara, você vai ter que usar isso daqui? Como é que eu faria isso? Hoje nós temos, inclusive, a questão do GRC,
e compliance. Eu falo do compliance, que nós estamos trabalhando com isso agora, porque compliance, inclusive, agora vai sair, está na lei, né? A questão do compliance, as empresas têm que se adaptar, porque a compliance é a questão ética anticorrupção. Tá? Isso aí é o principal para uma empresa hoje, principalmente de engenharia, que sofreu aí a Lava Jato. A gente viu quantas empresas de engenharia estavam submissas, né, à corrupção aí, e hoje o compliance a ser implantado na empresa de engenharia, que é lei, tem que ser implantado. Essa estrutura de compliance que se coloca dentro que se desenvolve dentro da empresa, é justamente para fazer a gestão de todas as áreas e a integração de todas as áreas, né? Então, isso aí acaba desenvolvendo, principalmente com alguns procedimentos, inclusive de tecnologia, para cada área, especificar o tipo de procedimento, o tipo de atividade que vão ter, as mudanças que tem que ter na gerência, as mudanças que tem que ter no corpo técnico, para poder fazer a gestão da empresa e o progresso da empresa dentro da tecnologia que tem hoje, né? Existem várias, vamos dizer assim, vários procedimentos que têm que ser implantados nas empresas para poder se estruturar na parte tecnológica. Por exemplo, hoje você faz todo o monitoramento, por exemplo, a gente vai fazer gestão de obra, né? Você faz todo o monitoramento através de um iPad. Você não vai levar a prancheta, que nem antigamente a gente levava a prancheta, ficar anotando, olha, medição da obra está aqui, está feito tanto de concreto, tanto na laje, você entendeu? Antigamente a gente fazia na mão, né? Que era uma coisa que a gente aprendia, mas é uma coisa que já foi, né? Já está ultrapassada. Hoje você faz com os iPads na mão, você vai fazendo e aquilo já vai transmitindo para o escritório. Todo o procedimento. Então, isso tem que ser, é uma cultura também dentro dos engenheiros, né? E dentro da diretoria das empresas, né? Dos diretores, tudo, para poder fazer essa alteração, que senão nós vamos ficar, nós já estamos para trás dentro da engenharia mundial, né? Quer dizer, nós perdemos muita tecnologia, dependemos hoje de tecnologias estrangeiras, e a gente tem que retomar isso para o Brasil, dentro desse sentido aí. Para isso, viu, não sei se tem alguma outra pergunta, que eu queria compartilhar depois algumas coisas que eu falei com relação ao Unilins, dos cursos que a gente está planejando, né, vamos ter tempo, sim, vamos falar, sim. Mas a pergunta que seria a próxima, né, a cultura da construção civil, você vê que já está se transformando, Ricardo? Eu acho que ela já se transformou. A cultura, principalmente agora, pós-pandemia, ela não volta mais como era, né? Principalmente a questão eu falei, a questão de mudança cultural, né? Da mente das pessoas. As pessoas têm que mudar o comportamento, né? Para poder atuar, principalmente em equipe, né? Antigamente, você tinha os consultores aí trabalhando à parte, né? Muitos profissionais autônomos trabalhando, né? Hoje, você pode continuar fazendo o home office, né? Mas você tem que estar bem integrado dentro dos profissionais da empresa, você tem que estar bem conectado com várias plataformas aí que você pode usar, mas todo o trabalho teu está sendo compartilhado automaticamente com outros profissionais, tá? Você não está trabalhando sozinho, né? Isso que é importante que a gente tenha hoje. Beleza. Posso pegar o gancho aqui até, que acho que Por favor. Né, de mudanças pós-pandêmicas, né? Eu sempre falo que a construção civil, ela, principalmente pequenas obras, né? Que o maior volume de obra é pequena obra. Ela é muito arcaica. Eu sempre falo para os meus alunos, eles ficam meio tristes, mas eu falo, isso é bom, porque mostra que a gente tem oportunidades de empreender no futuro. Porque você vê gerações e gerações passando, e o pessoal ainda em pequenas obras, por exemplo, teimando, eu sempre falo, né, da mangueira de nível e tendo nível laser hoje acessível, né? Uma coisa simples, uma ferramenta simples. Então, quando você fala que a China, a Índia, eu até compartilhei com o Ruas esses dias,
o Brasil também agora entrou nessa aí, não sei se o Marcelo está assistindo a gente, o Marcelo, ex-aluno nosso, também fez um TCC a respeito de impressão 3D, né? Então, se você tem todo o projeto ali integrado já e codificado para um sistema de 3 coordenadas, enfim, até mais coordenadas, porque você tem tempo e por aí vai, temperatura de extrusão, você pode aplicar isso. E para a gente, aqui no Brasil, é meio utópico você falar em drywall, né? O pessoal ainda tem a cultura do preconceito de drywall, né? Eu falo, o brasileiro compra casa batendo na parede para ver se faz toque-toque e compra carro olhando a lateral para ver se está torta, mas não olha o restante, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa aí para mudar, e esse ponto da pandemia, eu acho que deu um chacoalhão, né? As pessoas, por exemplo, em projeto, já está totalmente na 4.0. Então, hoje, se o cara não trabalha com os escritórios em parceria, escritórios que você nunca viu, e você trabalhando no mesmo projeto, com equipes que você nunca viu, e você conseguir produzir, eu acho que já faz um tempinho que estavam. Agora, eu acho que o próximo passo é a execução dos projetos estarem dentro disso, né? Eu acho que a gente tem um mercado muito grande para empreender dentro disso. Você falou questão de construções pequenas, resistências e coisas desse tipo. É importante que a tecnologia vai se alterar tão rápido com relação. Você pode ver que hoje mesmo a minha filha fica cobrando toda hora para eu comprar aquele, eu até esqueço o nome aí, aquele aparelhinho que você fala com ele, acende a luz, ele acende. O Alex. Liga a televisão, o Alexa. Então, isso vai ser comum. Não digo no futuro, é o futuro que eu digo assim, ano que vem, vamos dizer assim, por causa da pandemia, vamos começar, começo do ano, você entendeu? Vai ser dessa forma. Então, se você for pensar em termos de projeto de residência, coisas menores, não estou nem falando de obras de arte, né? De residências, escritórios, você tem que já, primeiro, no projeto, você já tem que estar pensando em todas as tecnologias que envolvem isso aí, de Wi-Fi e tudo mais, monitoramento, tudo. E nas residências, a mesma coisa. O que vai acontecer? Você vai ter que começar a pensar nas instalações que você vai ter que ter, entendeu? Não vou falar em linhas aí de ar-condicionado porque pelo calor aí. Estou falando de instalações assim de internet, né? Wi-Fi. Você tem que pensar tudo isso aí. Principalmente, por exemplo, no Alexia. Você vai ter toda a casa integrada dessa forma. Alguns países, você pega no Japão, já é realidade já há algum tempo. No Brasil, está chegando agora e, vamos dizer assim, tem que ser começado a implantar logo, ou seja, é um outro nicho de áreas de trabalho para os engenheiros. Né? Sim. Nós temos alunos da arquitetura, né? Eu sempre falo para os alunos da arquitetura, não esquentem muito a cabeça com garagem, porque daqui 10 anos os carros autônomos estão na porta da sua casa. Então pense em uma garagem que vai virar um cômodo, porque você não vai precisar ter garagem. O escritório, após a pandemia, eu já trabalho em home work há um tempinho. Eu tenho um escritório aqui em casa, só que eu projetei minha casa com um escritório tudo aberto para o mezanino, né? Porque era só para um trabalho interno. Hoje eu tô no quarto da minha filha, vocês estão vendo a decoração aqui de corujinha, por quê? Porque Tá bonitinho. Isso. Então, casas novas, tem que pensar que muita gente vai trabalhar em home work, né? Sim. Pensar, por exemplo, que a garagem talvez não exista. A minha piscina aqui, eu coloquei o sisteminha, piscina e iluminação externa lá, que eu falo, ok, Google, aí ligar piscina. Ele liga. Exatamente. 70 reais, não, nem 70, acho que foi 40 reais o aparelhinho. Um timer analógico custa 70, né? Fazer mais barato que o analógico. Uma estrutura fora que a própria arquitetura da edificação ela tem que ser alterada já de uma forma modernizada, né? Isso não tem como, você tem que fazer as adaptações aí, principalmente considerando agora, vamos dizer, home office, né? Então você tem que ter, por exemplo, quem vai trabalhar como autônomo dentro de um home office não pode ter, por exemplo, o filho toda hora do lado aqui, que nem eu tenho também. Porque é uma coisa complicada. Se você pensar, é algo assim que, vamos dizer assim,
desestrutura, às vezes, algumas coisas, né, da gente aí, barulhos que acontecem, né? Tem várias webinars que a gente está participando, tem cachorro latindo do lado ali, quer dizer, a mulher falando do outro lado, quer dizer, é uma coisa assim, isso tem que ser mudado, tem que ser adaptado, porque é comportamental, né? Você não vai criar um ambiente, vamos dizer, na tua casa de home office, você não vai criar um ambiente hostil, de ficar reclamando, olha, para com isso, ou não é? Isso tem que mudar. É verdade, Ricardo. Eu não sei se você sabe, mas o nosso amigo Mouto, ele tem trigêmeos, né? Imagina se ele fosse... Imagina aqui hoje. 3 vezes mais, né? Deixa eu me retratar aqui, pô, coitado do Rafael ali. O Rafael esperou de aqui com o comentário que não vai ter mais garagem nas casas, pô. Eu vi. Ó, vai demorar, Rafael, fica tranquilo, dá para vender bastante. Olha, não sei se vai demorar muito. Você está sabendo que a partir do ano que vem já começa comercialmente nos Estados Unidos o Uber, que é um carro voador, né? Que na verdade é uma espécie de um helicóptero, vai ser um táxi, é um helicóptero que você vai sem piloto. Sim. Parecido com um drone, né? Não é bem drone, ele é um avião mesmo, é um helicóptero, mas no formato de um carro, tá? Que tem as hélices, ele sobe para qualquer lugar aí e não tem piloto. A pessoa que vai usar, vai alugar para algum trajeto aí, curto ou não, ele vai simplesmente falar aonde ele vai e tudo automático. E não é o que eu falei, o ano que vem começa comercialmente já, então não é longe não, esse negócio de garagem ou não garagem, carro voador, tudo, tá próximo. Legal. Pessoal, deixa eu só passar aqui um lembrete para o nosso pessoal. Seguinte, para quem quiser as horas complementares, a gente vai estar colocando aqui para vocês o link, tá? Que vai ser um formulário. Deixa eu pegar o formulário aqui para vocês. E aí vocês vão ter que colocar, lembra de fazer o login para conseguir logar no material, e aí ele vai ficar aberto até as 23 horas, é isso, Mouto? Até 23 horas ele vai ficar aberto. Até terminar aqui, terminou aqui, terminou. Isso, ó, o pessoal colocou aqui já, então terminou aqui, então já vão fazendo aí a sua inscrição, né, colocando seus dados para a gente poder passar. Depois de fechado, a gente não vai poder entregar esse material, né, essas horas complementares. Então, se só tem aqui durante o período da palestra, até umas 23 horas ali no máximo, a gente já tá terminando, tá? E a gente vai trazer... Para não colocar os amigos dos amigos dos amigos, hein? Deixa eu aproveitar já apresentar a questão do nosso desejo com relação ao Unilins. Pode fazer, pode falar. O Didil, que está aí participando, ele sabe que nós vamos também apresentar esse mesmo tipo de auxílio e ajuda para a Unigran, né? Não só a palestra, mas a gente está planejando fazer uma estruturação de cursos diferentes. Eu queria, então, fazer aqui o compartilhamento. Deixa eu colocar aqui o que a gente enviou para a Unilins aí. Desculpa. Então, olha, uma das coisas que a gente pensou, que estamos conversando com os colegas aí, os futuros colegas, os alunos aí, sobre as áreas que se pode atuar hoje na engenharia, né? Então, nós temos aqui um planejamento para cursos de pós-graduação e cursos também avulsos aí, engenharia legal e de direito, né? Avaliação básica de imóveis urbanos, avaliação de propriedades rurais, planta genérica de valores, patologias em concreto, patologias não só de concreto, mas patologias, inclusive hoje de fachada, a gente tem também curso disso, patologia das construções, avaliação de aluguéis, inspeção predial. Inspeção predial e todos esses que eu falei agora, hoje são muito requisitados, são áreas muito procuradas, principalmente a parte de inspeção prediais nos edifícios,
está sendo muito procurado a questão de manutenção também, além da inspeção toda, né? A própria execução da manutenção. Perícias em edificações, interferência e inferência estatística aplicadas, avaliação de imóveis urbanos, metodologia científica, perícias ambientais, que hoje também é uma área de muita procura, e a elaboração de laudos e pareceres técnicos, né? Perícias em eletricidade, que é para engenheiros eletricistas aí, perícias em ações reais imobiliárias, mediação, arbitragem e dispute board. Isso aí é uma coisa hoje que está muito desenvolvido no Brasil. A parte de dispute board envolve empreendimentos imobiliários, principalmente, né? Construtoras tem que ter também, às vezes, esse tipo de dispute board aí para evitar problemas já na construção dos edifícios aí. Perícia de engenharia econômica, né? Avaliações de máquinas e equipamentos, que também é para a parte dos engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas aí. Perícias contábeis, é uma outra coisa para quem pode fazer a parte de contabilidade. Parcelamento e uso e ocupação do solo, né? Loteamentos. E também a gente tem cursos aqui, além de... são cursos avulsos ali, que a gente está dizendo, né? Eu coloquei algumas palestras que a gente pode dar também, que eu dei uma palestra de perícia em estrutura aqui. Curso de grafoscopia é outra coisa muito procurada também. Curso de vistoria de vizinhança, importantíssimo para quem vai construir um prédio. A construtora sempre contrata peritos para vistoria de vizinhança, né? Curso de compliance, que é o programa de integridade, conforme a lei aqui, o decreto, né? Empresa Proética, compliance, GRC, CSC, prevenção e apuração de fraudes, né? Nós estamos fazendo justamente um trabalho sobre apuração de fraudes, gamificação, aqui como elaborar um laudo técnico. Essa palestra de válvula hidráulica é de um aluno aí da escola, esse Luiz Souza Costa Filho, vocês devem conhecer. E palestras sobre inovação e gestão tecnológica. Não só palestra, como um curso de inovação e gestão tecnológica. A gestão tecnológica inclui, inclusive, gestão de edifícios, tá? Então, basicamente, é isso que a gente está tentando ver se a gente consegue desenvolver com a Unilins, né? Para poder dar disciplinas aí para os futuros colegas, tá? Deixa eu voltar aqui agora. Sim, Ricardo. Inclusive, você está em contato com a Marcela lá e com o Sandro, né? Já organizando aí qual curso para alinhar com eles, correto? Isso, exatamente. Porque Legal. são cursos, principalmente de inovação para os alunos aí, são cursos que a gente tem que estruturar, justamente com a direção aí da escola, para poder verificar como implantar isso aí, né? Quer dizer, não só em termos de adesões aí dos alunos, mas também de conscientização dos alunos do que eles podem trabalhar hoje de áreas novas, né? Áreas de inovação, né? Eles têm que, além das áreas tradicionais da engenharia, existem áreas de inovação que são importantíssimas hoje, com uma procura muito grande de profissionais. Sim, até o pessoal depois a gente vai soltar uma pesquisa, mas quiser comentar aí no chat também do YouTube, mas depois a gente vai organizar, né, Ruas, uma pesquisa aí mais para frente nas mídias sociais, para a gente conseguir captar aí o maior interesse. Eu sei que o pessoal que está nos últimos anos da engenharia civil e da engenharia ambiental também tem muito interesse por perícia, né? Então, eu acho que esse assunto aqui, ainda mais com os acontecimentos recentes, né, que a gente viu aí, então eles gostam de entender. Eu já dei essa aula, acho que há uns 3 anos atrás, a Simone, que passou no outro ano, e os alunos têm interesse a compreender, né? Um assunto que tem um mercado interessante, principalmente eu fiz bastante para a Sabesp, mas sempre tem esse projeto, esse volume de projetos, para avaliação de imóveis, né, urbanos e rurais. Então, aprendi muito com o Luiz Lima, se eu não me engano, que lá da Sabesp, você deve conhecer ele. Ele é engenheiro, advogado. Luiz Lima, né? Aprendi muito. A aplicação do celular, na época, não tinha WhatsApp, era cara, mas aprendi muito lá com ele. E eu falo que aprendi, na verdade, fazendo, né? Então, a gente foi trabalhando lá. Então, é uma área bacana para o pessoal. Eu sempre falo, os alunos às vezes ficam pensando assim em um emprego. Não necessariamente você tem que ter
um salário, um emprego. Você pode ser um consultor, um projetista. Estou vendo aqui no chat, está o Zeca e o Cleiton aqui, formados na Civil. O Zeca hoje está fazendo ambiental também. E eles montaram o escritório deles, estão aí projetando loteamento já há mais de 5 anos. E então eu acho que a ideia não é só um salário, né? Muita gente entra na engenharia por um cargo e um salário, mas eu acho que tem um mercado muito grande de empreendedorismo, né? Sim, principalmente. Uhum. Hoje a questão das perícias, com a questão da pandemia, existem agora, apareceram professores de monte, né? Dando cursos de perícia e não sei o quê. Eu já procurei me inteirar de alguns tipos de curso, são coisas assim, às vezes, muito comerciais, tá? Ou seja, o cara acha que, por exemplo, um dos cursos, o cara fala que vai te dar todo o caminho de como ser um perito judicial, como se fosse assim, daqui uma semana eu estou sendo nomeado cheio de processo. A coisa não é bem assim, né? Uma E das coisas receber daqui 2 anos, né? Essa parte ele não conta, né? uma das coisas que eu sempre falo nos cursos, nas palestras disso aí, que pode ver que eu falei muito hoje sobre a questão de experiência e competência, né? Quer dizer, você não pode chegar depois, fez um curso de pós-graduação em perícia, fala, bom, vou fazer um monte de perícia aqui. Se você não tiver o acompanhamento de alguém que seja experiente, você sozinho, você vai penar. E aí é o que eu sempre falo, se você fizer um trabalho, uma perícia errada, nunca mais você tem uma nomeação. Sim, e a responsabilidade. Além da questão de penal que você pode ter em cima de uma perícia falsa, uma perícia errada desse jeito, é uma coisa complicada, muito complexa e de muita responsabilidade. Então, a gente, quando dá os cursos, a gente procura envolver o profissional de forma que ele tenha noção de como vai trabalhar, porque não é tudo, você sabe muito bem, todos nós aí penamos um pouquinho para ter experiência em alguma coisa que a gente trabalha. Esperando, né? Não é assim no estalar de dedos que a gente vai começar a fazer coisas. Né? É E eu verdade. costumo falar assim, você tem que ser perito dentro de uma área que você foi adquirindo experiência técnica também, né? Então, por exemplo, aqui, o que é hidrologia, o que é a área de tratamento de efluentes, algumas áreas ambientais, eu pego, mas é uma patologia de uma estrutura, ou como a do reservatório aí que nós tivemos, de Diadema, que até um colega meu perguntou, o que rolou aí? Eu falei, a caixa d'água rolou, né? Rolou morro abaixo. A caixa d'água rolou, e já vou... De uma pessoa que tem experiência com obra, com estrutura, né? Já vou adiantar um pouquinho. Eu entendi, porque eu falei, ele deve saber alguma coisa. Vamos coisas que a gente já sabe pelos peritos aí, colegas da gente. Ali, do CRHU, né? E a CRHU fez a contratação para demolição da caixa d'água, dentre uma das empresas que eles tinham no cadastro. Né? Uhum. Só que agora eles foram checar e viram que a empresa não tem responsável técnico. Então começa. Tá a obra, não tá? Começa aí. O cara estava tirando uma árvore e começou a demolir a caixa d'água embaixo. Brincadeira. Assim que minimamente uma aula de física ia te falar, ó, não dá certo não. Sim, brincadeira. Uma aula mínima de física dava certo ali. Ricardo, ó, a gente já está partindo para o final, mas eu sei que vários alunos aqui nossos gostam de perícia judicial aqui, principalmente no âmbito da engenharia civil, e eu sei que você tem várias perícias que eu já ouvi, volto a dizer, o Ricardo Mamura é meu amigo, eu já ouvi várias histórias, vários causos dele, e eu lembro que você fez algumas perícias importantes, até de acidentes. Eu lembro do acidente da TAM. É da TAM que você fez? Eu fiz do Fokker da TAM, a parte civil e o acompanhamento da perícia na aeronave. Conta para mim como é que foi. Não sou engenheiro aeronáutico, mas eu fiz o acompanhamento lá, que eu conheço o perito que é da aeronáutica, e no fim acabei participando um pouquinho de algumas reuniões aí com ele sobre as causas. Então são mais ou menos esses tipos de casos, né? Na verdade, foi caso. Se foi um caso,
um case importante, vamos dizer, né? E além desse daí, qual que é o mais comum de acontecer para perito judicial? Eu estou falando isso daqui porque eu recebi aqui já no WhatsApp 3 perguntas para perguntar isso para o Ricardo aqui. Perguntar que tipo de perícia que sai mais. É isso? Que tipo de perícia que sai mais? Vamos dizer assim, né? No fórum tem o civil e tem a fazenda. A fazenda tem uma área importante que é desapropriações, que está um pouco baixa por questão do governo, né? Mas desapropriação é uma avaliação muito específica. Nós temos o curso que provavelmente a gente está oferecendo aí também, que nós vamos dar, que é o curso de desapropriações, né? Como fazer uma desapropriação com assistente ou com perito judicial, né, que são normas também específicas da CAJUFA, são procedimentos totalmente diferentes de uma avaliação normal, né? Outra coisa que, por exemplo, tem várias, na fazenda existem várias situações aí, principalmente, por exemplo, eu faço muito engenharia de perícia de engenharia econômica, que são contratos de obra de engenharia, né? Então, por exemplo, eu fiz a perícia do Rodoanel Sul, do contrato do Rodoanel Sul, que teve desequilíbrio econômico, eu fiz isso já faz muito tempo. Então, tem várias, né, que a gente faz, que são perícias muito complexas, também você tem que ter muito conhecimento. Eu usei muito do que eu aprendi na Hidroservice, que eu trabalhei na Hidroservice Engenharia de Projetos, que era a maior consultora do Brasil. Tive essa felicidade de aprender muito sobre gestão de obra e a parte de contrato, né? E são esse tipo na fazenda. Na fazenda tem, inclusive, também, além desse tipo de avaliações, tem outras, como notificações de ISS, várias. E nas varas cíveis você tem muita avaliação de imóveis, né? Muito. A parte de avaliação de imóveis, muita vistoria com relação a danos de patologias em obra, né? Edifícios, né? Apartamentos, vazamentos, tudo que tiver de problema de anomalia em uma obra vai para a vara civil, né? E existe muito tipo de... Inclusive, teve uma época que tinha muita questão, inclusive de elétrica, fraudes de elétrica, que eu fazia também bastante, aprendi muito com isso. Toda perícia é um aprendizado, né? Então, tem, por exemplo, o Moto falou da questão da Sabesp, eu fiz muita perícia da Sabesp, inclusive de irregularidade de hidrômetro, né? Que é outra perícia também, e a gente tem que aprender a fazer, a gente não sai da faculdade sabendo fazer isso. Com o tempo a gente vai aprendendo, se informando com colegas que já fizeram, tudo, e a gente vai aprendendo, e é uma área muito, pelo menos eu gosto demais da parte de perícia, me apaixonei pela perícia, e por isso que eu trabalho até hoje com isso. Vou fazer aqui, até a título de explicar, né, para o pessoal, qual que é a diferença de perícia e arbitragem, que eu sei que também você trabalha com isso. Então, a arbitragem, ela tem uma lei especial de arbitragem, né? Você, para ser árbitro, você tem que estar... Primeiro, você começa como especialista aí, em alguma área de engenharia, que a arbitragem ela é simplesmente formar o árbitro, mais todos são árbitros ali, né, das partes também, e você vai fazer... A arbitragem ela sai fora do judiciário, ou seja, a hora que o árbitro dá uma sentença dentro de uma ação, por exemplo, uma ação que teve um empreendimento de engenharia muito grande aí, e está em arbitragem, que é uma coisa hoje muito comum, quer dizer, o árbitro, quando dá a sentença lá, que é uma coisa bem mais ágil do que o judiciário, o árbitro que dá a sentença, ninguém pode recorrer, é como se ele fosse um juiz, né? Então, tem força de lei, a sentença que ele der junto com os árbitros da comissão aí, valem com força de lei, e você não recorre mais ao judiciário, é o que vale. Legal. A gente tem alguns comentários aqui bem importantes, né? Eu vejo aqui o Sérgio, ele fez aqui, a perícia é uma ferramenta que no mundo jurídico tem grande importância. Então, um laudo muito bem feito decide questões intrincadas.
é uma ótima seara para ser explorada por um bom profissional de qualquer área. Então, pode ser de elétrica, de mecânica, ou arquitetura ou civil, tem espaço na perícia. Volto a dizer, né, não é do dia para a noite que a gente se torna perito, né, existe todo um processo, né, mas é bem isso que o Sérgio está colocando aqui, né, ajuda e muito a advocacia, o mundo jurídico, né, ele se baseia na engenharia. A perícia é a base, vamos dizer assim, da parte técnica, né? Quer dizer, quando um juiz, ou mesmo um advogado, o juiz, quando nomeia um perito judicial, é porque ele precisa do auxílio de um técnico que entenda do assunto que tem, que está correndo no processo, né? Seja qual for, aí, patologias, seja o que for aí, qualquer área. Existe perícia para engenharia mecânica, né? Metalurgia, elétrica, civil, né? Cada área pode ser, ter o juiz que pode nomear o perito. Assim como as empresas de advocacia ou advogados podem contratar o assistente técnico, né, ou um perito para fazer. Assistente técnico quando ele vai atuar em algum processo judicial. Ou ele pode contratar também um perito, né, para fazer algum laudo, que, na verdade, quando você é extrajudicial, você faz parecer técnico. Todo mundo coloca laudo técnico, mas não é. Se você é contratado por alguma parte ou por um advogado, você está fazendo um parecer técnico, né? Seja de avaliação, seja a perícia, né? E complementando, existe muita requisição de vistoria de vizinhança, né? Que eu falei, quando uma empresa vai construir um prédio, ele contrata normalmente um perito para fazer laudos de vizinhança, né? Na toda a região, para poder garantir aí a obra e não ter problemas com as residências, né, lindeiras, né? E entrega de obra hoje você pode ser contratado como perito para fazer uma vistoria completa no prédio após a entrega da obra. Então, tem vários tipos de perícia que dá para fazer. Uma área bem diversificada. Legal. Ricardo, agora as últimas perguntas aqui, eu vou pegar a pergunta do Rafael. O Rafael perguntou aqui, com a nova era pós-pandêmica, né, a necessidade de mão de obra e infraestrutura nacional, né? E o mercado será que ele vai dar, após essa pandemia, mais oportunidade para o recém-formado, aquele cara que é formado, mas sem experiência, ele está desesperado para entrar no mercado? Eu acho que vai ter oportunidade, sim. Quer dizer, eu acho que a partir do momento que voltar, vamos dizer, a questão do desenvolvimento econômico que está sendo planejado pelo governo aí, né, com todas a parte de saneamento, ferrovias, rodovias, que está sendo muita coisa, eu acho que vai ter, sim. Pode ser, e vai começar como um aprendiz aí, não adianta. Você é recém-formado, você é um aprendiz, como nós somos aprendizes até hoje, já não é? A gente não pode falar, eu tenho aí 40 anos de formado, não. Mesmo assim, ser aprendiz, né? Nós somos eternos aprendizes, você sabe, né? Então, e a verdade é a seguinte, você tem que começar, ser recém-formado, arrumar um emprego e começar a aprender. É assim a vida, não tem como. Você tem, mas não adianta ficar preocupado, porque eu acho que vai ter oportunidade, tá? Nós vamos começar realmente a desenvolver a engenharia. A ideia nossa é realmente desenvolver a engenharia, porque ela ficou abandonada há muito tempo. Nós temos que colocar ela para frente. Perfeito. Posso pegar o gancho aqui? Pode falar. O Yamamura, o Ricardo Yamamura, é que é Ricardo, eu faço confusão aqui, vai o Ricardo Yamamura, ele apresentou dados assim sobre a educação no Brasil, né, que dá uma tristeza, né? Até eu comentei aqui rapidamente com o Ruas para a gente já mencionar sobre isso, porque eu acredito, na minha visão, né, que vocês, formados em uma boa escola, vocês já estão no topo da cadeia ali, né? Já estão chegando no topo. Aí vocês têm que ir desenvolvendo habilidades, tendo atitude e continuando a aperfeiçoar. Se vocês têm um país que tem um cenário desse de educação, que metade da população praticamente é um analfabeto funcional, né? Várias pesquisas já apontam isso. Nós temos baixa concorrência na inovação, né? É diferente de você pegar um país extremamente desenvolvido que você tem uma educação de alta escala, muitos engenheiros bons sendo formados, né?
Então, eu acredito que tenha. Talvez o caminho, o Brasil, eu falo agora como empregador, que eu já fui, é muito difícil para as empresas contratarem um engenheiro, porque os encargos são muito grandes. Por isso que tem muito engenheiro contratado por CNPJ, né? Então, não sonhem com salário. Sonhe com o que você vai fornecer para a empresa a ponto dela conseguir pagar o seu salário e sobrar. É isso. Então, você tem que sempre colocar na sua cabeça isso. Eu tenho que produzir mais para a empresa em gestão de custo. Eu falo assim, ó, um engenheiro de rodovia que consegue economizar um pouquinho por metro quadrado de asfalto, aumentando a resistência, aumentando a durabilidade ou reduzindo o custo. Imagina só as empresas, uma concessionária como a do Nico aí da Transbrasiliana, como não vai olhar esse cara e falar, pô, esse cara vale muito. Por quê? Porque o cara vai economizar em quilômetros, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar que nós temos a oportunidade, mesmo sendo recém-formados, né? Vocês têm o profissional de sucesso tem o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento, vocês têm um conhecimento bem fundamentado. A habilidade, vocês têm que ir desenvolvendo, né? A gente oferece parte, ou parte depende de vocês. Como o BIM, por exemplo, você só aprende fuçando, não adianta você assistir uma aula de BIM, né? E a atitude é de encarar. Então, eu acredito que esqueça um pouco só essa esperança do salário maravilhoso que vocês veem no jornal, né? Eu acho que vocês têm que correr atrás. Até tem um colega meu que, o professor Leozinho, não sei se ele está assistindo aí, ele sempre fala, eu acho que o Milton Léo também sempre fala isso. Não adianta a gente correr atrás do dinheiro, que o dinheiro corre da gente, né? Então você tem que fazer o seu dia a dia, o dinheiro é consequência. E muitas vezes, como a gente entra na graduação, não vou ser hipócrita de dizer que eu entrei na graduação pensando diferente, eu entrei também pensando no salário. A gente pensa no salário e não pensa no caminho para chegar lá, né? Então, o que vai fazer com que a empresa... Você contrataria você, né? Por que você contrataria você? Complementando o que você está falando, uma coisa que eu acho é o seguinte, para os colegas aí recém-formados que estão preocupados, tudo depende do esforço de cada um, tá? Quer dizer, cada um tem que se esforçar a aprender, principalmente pela universidade, pela faculdade, né? Aprender engenharia, tá? Se esforçar em estudar, né? Não só saber redigir. Hoje a gente vê absurdos até de advogados aí escrevendo português errado. Eu estou fazendo um laudo como assistente aí, terminei hoje. O perito judicial não sabe português. Então é uma coisa gravíssima, né? A gente vê o cara escrevendo errado, não acentua, escreve palavras erradas. Isso aí não pode acontecer. E depende do esforço também do aluno, né? Mesmo de engenharia. E eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo para minhas filhas, digo para todo mundo. Teve um professor de Princeton que ele fez, numa das aulas, ele perguntou assim: quantos de vocês acham que vocês vão ser engenheiros bem-sucedidos? E aí, todo mundo levantou a mão. Ele falou, vou dar uma informação aqui, de estatística. 2% dos formados saem bem na profissão. Só 2%. E são aqueles que se esforçam mais. Então, se esforcem, se entusiasmem pela profissão, estudem. Essa é sempre minha orientação. Show de bola. Cara, é muito bom falar com pessoas que amam engenharia, que nem eu. Eu vejo que vocês também amam engenharia, né? Dá vontade de, vamos mostrar que a engenharia do Brasil é top, vamos mostrar que a engenharia aqui de Lins é top, né? Como última pergunta, Ricardo, eu sempre faço essa colocação, né? Mais para a gente tentar imaginar uma situação hipotética. E se você tivesse a oportunidade de falar uma coisa para você, se tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e você visse o Ricardo Imamura hoje com 22 anos no segundo ano de engenharia, né? Mas agora nesse tempo aqui, nessa era,
o que você chegasse, imagina se você entrasse no DeLorean, agora eu entreguei minha idade, né? DeLorean, só quem sabe é que... Ele estivesse entrando na sala 13, né? O antigo matador. E aí você sai ali da máquina do tempo e encontra o Ricardo Imamura ali com seus 22 anos, no começo ali da engenharia. Se só pudesse dar uma orientação, o que você falaria para ele? Bom, primeiro eu sou da opinião que muita gente fala assim, se eu voltasse no tempo eu faria tudo de novo a mesma coisa. Eu não faria nada de novo a mesma coisa na minha vida disso aí, principalmente na engenharia. Eu ia me dedicar muito mais na parte de engenharia em pesquisa também, entendeu? Eu sempre adorei, por exemplo, cálculo estrutural. Eu estudei, fiz programas, tudo, mesmo trabalhando em áreas diferentes. Eu trabalhava na Hidroservice na parte de propostas comerciais, na parte de gestão dos projetos lá, e fazia programas de cálculo de vigas. Eu adorava isso aí. E eu acho que eu ia desenvolver mais de uma área, você entendeu? Mas é que eu me apaixonei pela perícia e talvez eu fosse voltar a aprender engenharia para fazer perícias. Para fazer mais perícia. Multidisciplinar, que são de todas. Sim, exatamente. Tá certo. Pessoal, então, para finalizar aqui, eu queria agradecer mais uma vez a palestra aqui do Ricardo Imamura, da turma de 77, né, Ricardo? 77. Então, imagina, ele se formou em 77, é muito conhecimento, muita bagagem que ele tem, e ele está dedicando um pouco do tempo dele para passar aqui para a gente. Eu fico empolgado de ver ele falando aqui toda a experiência. Obrigado por toda essa retidão, por sempre passar palavras justas e de bons costumes, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E isso daí é o que é importante. Gostaria que vocês agora, né, vou me dirigir a todos vocês que estão assistindo, eu gostaria que vocês já se visualizassem lá na frente, sendo um ex-aluno aqui da Unilins, participando da Elins como um contribuinte e podendo estar fazendo exatamente isso que o Ricardo está fazendo, né, mostrando o como é forte a engenharia, porque agora vocês fazem parte dessa história, né, essa história que é a Escola de Engenharia de Lins. E daqui a um tempo alguém está entrevistando vocês e vocês poderem contar, né, que vocês tiveram um curso com um coordenador mó legal, que só que perdia nos carrinhos, né? Vocês tinham as disputas entre as engenharias e tudo mais, mas o melhor, né, que vocês entendem que lá transformou a sua vida. Beleza? Bom, Ricardo Mouto, você como coordenador, você pode fechar então o nosso debate? Queria agradecer aí a excelente bate-papo, né? Na verdade, com o Imamura, é muito bom. Eu falo que rende pra caramba. A semana passada tivemos uma excelente palestra. Eu estou vendo o Meirelles aqui. A filha do Meirelles palestrou para os alunos aí, contando a carreira profissional dela. Foi muito bacana, o pessoal também adorou, né? Então, esses momentos são muito melhores do que quando a gente está em sala de aula lá com o giz. Né? Essa parte é meio cansativa, mas é uma parte necessária também do processo, né? Então, eu queria mandar um abraço e mandar um abraço também para ex-alunos. Eu vi que está cheio aqui de ex-alunos recém-formados aqui, né? Então, desejar sucesso para eles, que eles devem estar ansiosos por toda essa pandemia, a hora que eles entrarem no mercado. Desejar sucesso. Mandar um abraço aos professores aqui também que estão. Eu vi o Bernardo, a Áurea. Tem aqui o pessoal da turma de 74, 75 e 77. Nossa, olha, tá vendo? E aqui tá mandando um abraço para você, Mauro Rodrigues Pinto, da turma de 77 também. Grandes amigos aí nós temos. Imamura, obrigado, viu? Eu queria agradecer a todos a participação aí, a oportunidade aí da gente contribuir com a Unilins, com a Escola de Engenharia de Lins, e estamos sempre à disposição aí. E os colegas, os grandes amigos aí de turma ou de turmas próximas aí que a gente se encontra todo ano, muito obrigado pela participação aí. A gente espera rever esse ano ainda no encontro nosso. Vamos ver, se Deus quiser, a gente vai ver. Então, obrigado a todos. Namastê, Deus abençoe a todos. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Aqui, ó, pode falar.
O formulário vai ficar até às 11 horas, vai fechar, ok? E eu tinha outra coisa que eu ia falar e eu esqueci, olha que maravilha. Ah, o do Meirelles, que ele está lembrando aqui do pessoal para se inscrever na Associação dos Engenheiros. Sim, é o que nós falamos já. Então, os ex-alunos se associam aí, que é uma associação realmente que eu acho que é a única no Brasil. Eu não conheço nenhuma associação tão unida aí. Não, então, não. eu vou fazer um negócio, então. Eu vou fazer um convite aqui para uma próxima live, a gente fazer só um passo a passo como se inscrever já na associação, para como falar também o que vocês pretendem, o que vocês gostariam de pedir de ajuda, quais as principais dificuldades, né? Agora, trazendo aqui para a nossa live, muito obrigado a todo mundo que participou até agora, são 10 para as 11 já, e obrigado a todos. E aí, lembrando, o formulário vai ficar até às 11 horas. E se você não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal da TV Unilins para não perder nenhuma palestra. Veja aí, ó, curta, deixa o like, entre nas nossas redes sociais e, com certeza, difunde o nome da engenharia. Um grande abraço a todos e obrigado. Até amanhã. A todos aí. Até mais. Acho que ele saiu.